queria primeiro agradecer ao Fabiano, ao Ulisses, que não está presente, mas a Graça, pelo convite para participar da jornada, pelo convite para participar do grupo de pesquisa. É um prazer enorme ver esse grupo surgindo, com tantas pessoas tão bacanas, tão importantes na minha formação. E Graça e Ulisses, especialmente, participaram do início da minha formação. É uma alegria vê-los trabalhando juntos há alguns anos e, enfim, criando esse grupo de pesquisa. Tenho certeza que o Alexandre compartilha esse prazer comigo, não é? Também é muito bom poder rever tantas pessoas amigas e conhecer outras pessoas, não é? O que eu vou falar hoje, eu não comecei a elaborar isso agora, essa jornada, mas eu retomei um pouco algumas reflexões que eu vinha fazendo, e é um pouco uma apresentação de uma certa posição das pessoas que eu não conheço do grupo de pesquisa, já que a gente está começando a trabalhar junto, e também a exposição dessas reflexões assim formuladas para as pessoas com quem eu venho trabalhando há alguns anos, né? Para todo o grupo de pesquisa em filosofia antiga que está aqui presente, né? Então, Nico, Alexandre, Graça, Fátima, Jacinto e outras pessoas mais. Bem, então, reflexões, acho que quem já teve a oportunidade de dar uma olhada aí na folha de citações, bastante livres. Enfim, são referências muito plurais que eu vou utilizar. Diferente da maior parte das exposições da jornada, eu não vou falar sobre um texto considerado literário, estritamente literário. Vai ser uma exposição baseada, sobretudo, em Platão e outros teóricos extemporâneos, né, e que vão ajudar aí a pensar um pouco sobre Platão. Tá bem? O texto tem 5 partes. Eu começo com a primeira parte, que eu intitulei Um Escritor contra a Escrita. E aí eu começo com essa citação que está na folhinha aí, a primeira citação de Monique Dixot. Leio. O primeiro paradoxo do corpus platônico é que ele existe. Ora, entre os escritos de Platão, figura uma recusa à escrita como instrumento de ensinamento, no Fedro, como útil ao governo, no Político, como meio de comunicação, na Carta 7ª. Um segundo paradoxo é que a grande maioria dos textos de Platão se apresenta sob a forma de diálogos. Entretanto, logo que no livro 3 da República, Sócrates e Adimanto concordam em distinguir 2 modos de expressão, lexis, a narração e o diálogo direto, Sócrates declara que no estado que ele concebe, somente a forma pura da narração será admitida. O diálogo, forma de mimesis, é um gênero que põe a perder a identidade do sujeito falante, sua dissolução em proveito de uma diversidade de vozes estrangeiras. Isso está no livro intitulado Platão, da Monique Dixot. Partiremos dessas observações de Dixot para pensar a relação entre escrita e criação em Platão. Não se pretende apresentar um estudo analítico sobre o tema. Trata-se aqui de um exercício de reflexão incitado pela leitura da obra platônica em diálogo com outros pensadores extemporâneos. Comecemos analisando o primeiro paradoxo diagnosticado por Dixot no trecho citado. A crítica de Platão à escrita e a existência de sua obra escrita. Na Carta 7ª, no passo 341c, o remetente, presumivelmente o filósofo, ou ao menos algum de seus discípulos próximos, chega a dizer que não há filosofia escrita de Platão. Como podemos compreender essa recusa à escrita? Alguns autores consideram juvenis as críticas do filósofo à escrita, pois um velho escritor não teria condenado a escrita como ele faz, por exemplo, no Fedro.
Outros consideram que tais críticas são indícios do caráter esotérico e oral da doutrina platônica. Aí vocês sabem, tem toda aquela posição, né, sobre a doutrina não escrita de Platão. Antes de nos posicionarmos, precisamos desnaturalizar a escrita, pensá-la como um artifício, uma técnica, e nos tempos de Platão, uma nova arte merece do filósofo atenção. Pierre Lévy, falando das tecnologias atuais e das apreensões que elas suscitam, chama atenção para isso. E aí eu vou para a segunda citação. Ele diz: as formas sociais do tempo e do saber que hoje nos parecem ser as mais naturais e incontestáveis, baseiam-se, na verdade, sobre o uso de técnicas historicamente datadas, e, portanto, transitórias. Compreender o lugar fundamental das tecnologias da comunicação e da inteligência na história cultural nos leva a olhar de uma nova maneira a razão, a verdade, a história, ameaçadas de perder sua preeminência na civilização da televisão e do computador. Bom, isso está num livro do Pierre Lévy, que é sobre as tecnologias da inteligência, né? Então, ele está trabalhando com... Já é um pouco datado, né, esse texto também, mas trabalhando com o advento da informática, né? Mas nesse trecho ele fala sobre a escrita. A escrita também é uma tecnologia complexa, desenvolvida por séculos, sobre a qual recaíram igualmente muitas preocupações, assim como recaem hoje sobre as novas tecnologias. De que maneira isso aparece na obra de Platão? No Fedro, no diálogo Fedro, no passo 274b, coloca-se a questão de, eu cito, saber se justamente é decente ou indecente escrever. Em quais condições é bom que isso se faça, em quais isso seria inconveniente. Sócrates, então, narra uma história sobre a invenção da escrita, atribuída a uma divindade egípcia Thoth. O deus teria apresentado ao rei a novidade. E aí eu passo para a terceira citação. Diz assim, é o Sócrates falando lá no Fedro. Quer dizer, na verdade, o Thoth estaria falando isso. Eis, ó rei, uma arte que se tornará os egípcios mais sábios. Os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobrir o remédio para a memória. Ó Thoth, mestre incomparável, e aí é o rei respondendo, uma coisa é inventar uma arte, outra, julgar os benefícios ou prejuízos que dela advirão para os outros. Tu, nesse momento, como inventor da escrita, esperas dela e com entusiasmo todo o contrário do que ela pode vir a fazer. Ela tornará os homens mais esquecidos, os que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras. Só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meio de sinais, não dos assuntos em si mesmos. Por isso, não inventaste um remédio para a memória, mas sim para a rememoração. Quanto à transmissão do ensino, transmites aos teus alunos não a sabedoria em si mesma, mas apenas uma aparência de sabedoria. Eles passarão a receber uma grande soma de informações sem a respectiva educação. De parecer homens de saber, embora não passem de ignorantes em muitas matérias. Tornar-se-ão, por consequência, sábios imaginários, em vez de sábios verdadeiros. Citação. O termo grego, traduzido por remédio, é fármacon, droga, podendo ser remédio ou veneno. Essa potência ambígua foi trabalhada por Derrida em sua obra A Farmácia de Platão. Então, eu vou citar aí a quarta citação aí do papelzinho, que é da Farmácia de Platão, do Derrida. Esse fármaco, essa medicina, esse filtro, ao mesmo tempo remédio e veneno, já se introduz no corpo do discurso com toda a sua ambivalência.
Esse encanto, essa virtude de fascinação, essa potência de feitiço podem ser alternada ou simultaneamente benéficas e maléficas. O fármaco seria uma substância com tudo que esta palavra possa conotar no que diz respeito à sua matéria, de virtudes ocultas, de profundidade crítica, recusando sua ambivalência à análise, preparando desde então o espaço da alquimia, caso não devamos seguir mais longe, reconhecendo-a como a própria antissubstância, o que resiste a todo filosofema, cedendo indefinidamente como não identidade, não essência, não substância, fornecendo-lhe, por isso mesmo, a inesgotável adversidade de seu fundo e sua ausência de fundo. Bom, é claro que uma citação com essa densidade aí mereceria muito mais comentário, enfim, e exploração. Não é o caso, eu não vou fazer isso, tá? Mas fico devendo. Aqui é só para a gente pensar a proposta do Derrida na Farmácia de Platão, né? Como que chamar a escrita de fármaco carrega aí uma força de significado grande e um desafio à filosofia e à escrita da filosofia. Essa antissubstância se relaciona, me parece, também com um outro conceito que aparece em Platão e que também vai ser trabalhado pelo Derrida, o conceito de cora. Mas vamos aqui voltar. Eu queria só sublinhar a potência desse termo e voltar, então, ao que é dito lá no Fedro. Vejamos quais seriam as virtudes ocultas dessa droga. Scott faz a propaganda da escrita, atribuindo-lhe um poder medicinal, curar a memória. Ao escrever, não esqueceríamos mais as informações, elas estariam guardadas. Esse artifício, anotar por escrito para lembrar, é bastante utilizado por nós até hoje, nas aulas, nos estudos, né? Seja agora não mais à mão, mas mando notas aí. Havelock, em Prefácio a Platão, analisa como o avanço tecnológico da invenção da escrita implicou em transformações nas mentalidades. Assim como o Pierre Levy analisa a tecnologia atual, né, como transformando a mentalidade, o Havelock, nesse texto, vai também falar que a escrita e o uso ampliado da escrita, né, geraram uma transformação na mentalidade. Ele relaciona isso, inclusive, com o início da filosofia, com o início da abstração, da conceituação. E aí a gente passa, então, ao quinto item aí do nosso papel, da citação. Com a chegada da palavra escrita, o sentido da visão foi acrescentado ao da audição, como um meio de conservar e repetir a comunicação. As palavras eram recordadas agora pelo uso da visão, e isso economizava boa parte da energia psíquica. O registro não precisava ser carregado na memória viva. Ele podia ficar à mão, sem uso, até que se tivesse a necessidade de tomar conhecimento dele. Isso reduziu drasticamente a necessidade de estruturar o discurso de modo a ser visualizado. O grau dessa visualização, consequentemente, baixou. É possível, na verdade, imaginar que a crescente alfabetização tem aberto o caminho para experiências em abstração. Uma vez livre da necessidade de conservar a experiência de maneira vívida, o compositor viu-se livre para reorganizá-la refletidamente. Então, o Havelock trabalha nesse livro tentando mostrar como a poesia grega ela tem as marcas, e portanto, a cultura grega tem as marcas da oralidade. Então, a composição, mesmo depois que ela já é feita por escrito, ela ainda guarda, porque a cultura é uma cultura oral, ela guarda todas as marcas que é necessário para a gente memorizar aquilo e também para as performances orais, né? Então, o ritmo, a métrica, né? Então, enfim,
figuração, o recurso a muitas imagens e tal, tudo isso teria a ver com esse caráter oral da cultura. E o advento da escrita e a utilização da escrita por mais gente gera, então, uma transformação. Né? Eu agora não preciso mais ter texto na memória e, portanto, não preciso dos recursos mnemônicos que fazem com que esse texto fique na memória e posso voltar ao texto sempre. Eu vou ler aqui porque eu vou dizer isso logo a seguir. Segundo ele, então, a escrita libera a energia antes gasta com a memorização para novas descobertas, favorecendo o acúmulo do saber e a criação do pensamento conceitual. Então, há uma passagem, então, de uma cultura imagética, uma cultura conceitual, tudo isso é super problemático, mas teria a ver com essa passagem da oralidade para a escrita. Tendo o texto diante dos olhos, posso lê-lo e relê-lo quando for necessário. Posso parar e retornar à leitura, se preciso. Pode-se estruturar uma linguagem conceitual, que não precisa dos artifícios mnemônicos da poesia arcaica. É nesse cenário de passagem da cultura oral para a escrita que se dá o nascimento da prosa, como veículo adequado a expressar as ciências emergentes, a medicina, a historiografia, a geografia, além da filosofia. Contrariando as posições otimistas de Todd e de Havelock, fala o rei, lá no Fedro. Em vez de remédio, a escrita pode ser veneno. Dificulta a memorização por colocar a mão e diante dos olhos o que antes era sabido de cor. Nossa experiência de não mais saber memorizados, por exemplo, telefones, aniversários, né? Muitas vezes, nem das pessoas mais próximas, depois que a gente tem os celulares, as redes sociais, né, os computadores, poderia confirmar esse risco? Além disso, a escrita pode dar aparência de sabedoria, diz o rei. Os textos podem ser lidos e repetidos sem serem compreendidos. O texto escrito promove a fixidez do pensamento e também a sua mudez. Não importa o que se pergunte a ele, as objeções que se lhe façam, sempre repetirá o mesmo. Por outro lado, o texto é indefeso. Pode-se fazer com ele o que se quiser. Respondendo às perguntas que lhe são dirigidas, o escrito é incapaz de dar razão de si e de estabelecer um diálogo. Nossa vida acadêmica, que parece promover mais repetição do que compreensão e criação, é exemplo desse perigo? Sendo assim frágil, o texto escrito não só não seria capaz de garantir, como poderia ainda dificultar, ao pretender garanti-lo, tanto a aprendizagem verdadeira quanto a boa ordem política da vida filosófica. Seria possível, então, uma outra escrita? Seria possível uma outra leitura? Aí eu passo a segunda parte, que eu intitulei A Arte Poética. Dissemos que a escrita é uma nova arte. Não há palavra em grego que diga arte no sentido que nós utilizamos o termo quando nos referimos modernamente às belas artes. A palavra grega, sendo traduzida aqui por arte, é técnica. Também não há palavra que diga literatura em grego propriamente. Vejamos como os gregos falam da atividade dos seus escritores para que possamos refletir sobre a escrita em e de Platão. Os gregos dizem técnica, poiesis, musiké, diégesis, mimesis. Técnica é a arte da escrita, como também é a arte do carpinteiro, do sapateiro, do construtor, do médico, do pintor, do escultor. Técnica diz artesania, arte da produção, saber fazer, a mestria em fazer, perícia. É escrita como nova técnica, o que se analisa na passagem do Fedro que comentamos. Poiesis diz a produção enquanto criação, passagem do não ser para o ser. Já o Banquete de Platão, no passo 205 BC, fala-se em dois sentidos de poesia, e é a sexta citação aí do papel.
Sabes que poesia, e aí isso aí está no contexto em que o Sócrates está relatando o diálogo que ele teve com Diotima. E é Diotima quem está ensinando isso a ele. Sabes que poesia é algo múltiplo. Toda causa de qualquer coisa passar do não ser ao ser é poesia. De modo que as confecções de todas as artes são poesias, e todos os seus artesãos, poetas. É verdade o que dizes, diz Sócrates. Todavia, continuou ela, tu sabes que estes não são denominados poetas, né? Os artesãos são chamados poetas, mas têm outros nomes. Enquanto que de toda a poesia, uma única parcela foi destacada, que se refere à música e aos versos, e com o nome do todo é denominada. Poesia é, com efeito, só isso que se chama, né? Essa parte ligada à música e aos versos. E os que têm essa parte da poesia são chamados poetas. O outro termo, musiqué, fala das atividades doadas e protegidas pelas musas, divindades, filhas de Zeus e da memória. Assim, como musiqué, o que chamamos arte poética é um dom divino, um entusiasmo. E a gente vai falar um pouquinho disso adiante, né, na inspiração. Diégeses, como mostra o professor Jacinto Brandão, em A Poesia como Diégese, pode ser traduzido por discorrer, quer dizer, diégese, né, como discurso, relato, exposição, ou em um sentido mais específico, narração. Então, narração não seria o único sentido, é isso que o Jacinto vai expor, mas seria também um sentido específico dentro de um sentido mais amplo. E tem a ver com a exposição, né, com o discurso, com o discorrer. Mimesis diz representação, que é um outro termo utilizado para falar aí disso que a gente chama de arte, literatura, poesia. Mimesis diz representação, movimento de fazer aparecer o real, ou em sentido mais estrito também, imitação. Dessa maneira, a experiência que evocamos quando dizemos arte é, para o grego antigo, muito complexa. No tempo de Platão, a poesia já escrita, mas repetida constantemente, oralmente, era a educadora da Grécia, o veículo do saber e da virtude. As perguntas que Platão faz são: o que é a poesia? É uma técnica? É um saber? É dom das musas? Musiqué? Entusiasmo? É diégeses? É mimesis? Do que? Com que finalidade? Essas perguntas colocam em questão a relação da arte e da literatura com o conhecimento e, portanto, com a verdade, por um lado, e a virtude, portanto, com o bem, por outro. Mas não foi Platão quem inventou essas relações. Elas já estavam supostas, embora não tematizadas, algumas vezes tematizadas, no modo como os gregos experimentavam a poesia e a beleza. Para um grego, o bom e o belo, agathos e kalos, costumam ser qualificativos aplicados em conjunto. A beleza não é uma qualidade específica das belas artes. Belo disse do que é excelente. Então, kalos disse do que é excelente, virtuoso, realizado na sua ordenação própria. No entanto, isso não quer dizer que o grego não problematiza essa junção entre belo e bom. Pandora, por exemplo, a primeira mulher, é um belo mal. Sócrates, mestre de Platão, é um feio bom. Então, o que é a beleza? Pergunta Platão. Então, Sócrates é chamado de um feio bom em várias ocasiões, em vários diálogos de Platão e também em alguns outros testemunhos, né, sobre Sócrates, mas especialmente no banquete. Pandora aparece especialmente nos trabalhos de Gesíodo e é chamado de um belo mal. Pois é necessário perguntar, então, o que é a beleza? No discurso de Diotima, aquele mesmo que a gente se referia antes, só que em outra passagem, no desenvolvimento daquele discurso,
a beleza é considerada aquilo que o amor deseja. O amor é amor do belo. Sendo o amor o que nos move, o belo, seu objeto, não é então o fim privilegiado de um ramo de atividades humanas, mas o próprio impulso de toda ação humana. Relembremos, um instante, o que diz a sacerdotisa. Amar é desejar. Desejo é desejo do que falta. O amor é amor do belo, porque ele mesmo não é belo. Quando amamos, pois, amamos o belo. Desejamos participar da beleza imortal através das nossas criações ou procriações, através da poesis. Seria, então, a participação no belo, inspirada da beleza das obras de outros homens, aquilo que o próprio diálogo platônico realiza enquanto obra poética? Trazendo à cena os muitos discursos que compõem a cidade e fazendo-os conversarem e darem razão de si, Platão gera sua escrita. Utilizando a técnica para colocar o pensamento em ação, ele consegue fugir, a técnica e a escrita, né? Ele consegue fugir da fixidez e mudez que ameaçam os textos escritos. No entanto, não seriam os diálogos imitação? Não teria sido a forma mimética expulsa da cidade pelo filósofo? Eu passo para a terceira parte, representação e alienação. Ousada no uso dos termos. Vamos lá. Passemos, então, ao segundo paradoxo apontado por Dixot. O primeiro era que ele tem escrito, tendo feito uma crítica à escrita, e o segundo é que ele escreve de forma mimética, sendo que, dentro do diálogo da República, especificamente, ele teria condenado, né, o discurso mimético. A forma mimética dos diálogos produziria, segundo o próprio texto platônico, alienação. O leitor ou ouvinte do diálogo, da mimesis, seria um repetidor. Ele imitaria em sua leitura ou escuta os personagens dos textos. Com isso, seu corpo e sua alma se acostumariam à diversidade de vozes e caráteres, dificultando que ele se tornasse uno, simples e bom. Em que contexto essa discussão aparece? Na República, nos livros 2 e 3. O que se desenvolve ali é a questão como devem ser as obras que educam o guardião da cidade justa, né? Que o formam belamente, virtuosamente, livremente. A crítica à poesia baseia-se nesse propósito de pensar e repensar a paideia. Se o homem virtuoso é bom e belo, de que maneira a beleza do que o homem experimenta forma a sua própria beleza de corpo e alma? O que Sócrates faz, então, pode ser considerado a primeira teoria literária do Ocidente. Ele pensa a poesia, ou uma das primeiras, vamos dizer. Ele pensa a poesia no sentido estrito, como sendo constituída de logos, o que se diz, e lexis, como se diz. O que hoje poderíamos chamar de maneira bastante aproximada de conteúdo e forma, respectivamente. É preciso, pois, examinar o que dizem os poetas e como dizem. Eles falam sobre os deuses, as divindades, os heróis, as coisas do Hades e os homens. E o que eles dizem? É coerente o que eles dizem? É bom para a formação o que eles dizem? Como dizem? Através da imitação pura, diégesis mimética, narrativa pura, diégesis pura, e uma mistura dos dois. E aí eu cito a passagem 7, aí é uma tradução do Jacinto que está nesses dois artigos que estão disponíveis na internet. Bem, vamos lá. Então, é a tradução lá, livro 3, as 392D, República. Porventura, tudo quanto é dito por contadores de histórias, mitólogo,
ou poetas, poeton, não é diégesis, sobre coisas que foram, são ou serão? É gegononton, eonton, melonton. Porventura, então, não é com simples diégese, rapleidiégese, ou com a diégese que vem a ser através da mímese, diamimesios minomenei, ou através de ambas, de anfoteron, que eles, mitólogos e poetas, levam a cabo tudo quanto dizem? O que esses dois textos, né, esses dois artigos do Jacinto e a tradução pretende deixar claro é que muitas vezes parece que, em algumas traduções, o Platão divide narração por um lado e mímese por outro, imitação por outro. E uma mistura dos dois. E o Jacinto mostra que ele está falando de um discurso que é simples, um discurso que é mimético, um discurso que é uma mistura do discurso simples e do discurso mimético. Portanto, o mais genérico, quando se fala do discurso dos poetas, é a diégese, né, e não a mímese. Pelo menos aí no livro 3. Mas é a mímese, então, esse caráter mimético da diégese, aquilo que é condenado. Aí, por que é condenado, né? O que a imitação ou representação gera como lexis, como estilo, como a imitação atua na alma? Como dissemos acima, a experiência de ler ou ouvir as muitas vozes de personagens diversos pode fazer com que alguém em formação se perca nessa variedade, não consiga encontrar sua própria voz. A experiência de leitura, entendida aí, como correspondente ao estilo, ela é imitativa. Então, da mesma maneira que aquilo é escrito, como mimes, aquilo é lido ou ouvido, como mimes. Tomam-se as vozes, as atitudes e caráteres dos personagens como modelos. Adiante, no livro 10 da República, tratar-se-á de retomar a crítica à poesia e a seu poder formativo ou deformativo. Ali, não se faz uma análise da poesia, não apenas no que diz respeito à forma ou conteúdo, mas tenta-se dizer o estatuto ontológico da poesia, o que ela é. A proposta de Sócrates é a poesia como a pintura, a mimesis do sensível. Ela apenas reproduz o que aparece como dado, sendo, pois, cópia, imagem. Ainda, o que aparece sensivelmente, o mundo, como aquilo que é imediatamente dado, já é, segundo Platão, imagem do que verdadeiramente é. As formas. Então, a poesia é imagem da imagem, cópia da cópia, estando afastada, pois, da verdade. Veja que, nesse ponto, a crítica ao poder formativo da poesia cai não apenas no hábito ético que ela engendra, mas também na ilusão cognitiva que ela realiza. A grande crítica que se faz a Platão repousa nisso. Não há propriamente um domínio estético em seu pensamento. A arte está subordinada à ética, ou à política, ou à epistemologia. O que pretendemos mostrar aqui, no entanto, que talvez seja mais interessante, embora não menos anacrônico, compreender a crítica platônica antes como uma reflexão sobre os perigos de um modo de produzir, ler e escrever os textos e o mundo. Mas como esses perigos de produzir, ler e escrever, do que como uma censura à autonomia das artes. Então, essa é a proposta. Eu passo à quarta parte, entre imitação, inspiração e ação. A poesia é diégesis, diz Platão no livro 3 da República. A poesia é mímesis, diz Platão no livro 10, mesma República. Representação do real, dos Bartes, da força mimética da literatura em sua aula. E aí é o texto que vai aparecer no item 8 do papel aí.
no papel, né? Mas enfim, esse documento. Papel só da Graça que ela imprimiu. Mas o filósofo ateniense, então, diz: Mimesis não do real, mas do dado, do aparente, portanto, do menos real. Poderíamos perguntar: e se a poesia representasse as formas, o real mesmo? Barthes responderia: isso é impossível. Mas esse desejo do impossível é o que gera a literatura. Platão chama esse desejo do impossível de filosofia, participar da imortalidade das formas. O autor francês, então aí eu cito o Barthes, está aí nesse item 8, coloca entre as forças da literatura, além da mimesis, a semiose e a matese. Eu vou ler a citação 8. Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática de escrever. Nela viso, portanto, essencialmente o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra. Porque o texto é o próprio aflorar da língua, porque é no interior da língua a língua deve ser combatida, desviada. Antes, né, o Barthes está falando de como a língua é tirana, né, como ela é dizer algumas coisas e ela obriga, sobretudo obriga a dizer certas coisas. Pois bem, é no interior da língua que a língua deve ser combatida e desviada, não pela mensagem de que ela é instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro. As forças de liberdade que residem na literatura não dependem da pessoa civil, do engajamento político do escritor. Afinal, é apenas um senhor entre outros. Nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre a língua. Essas forças da literatura que permitem, né, produzir esse deslocamento, esse desvio da tirania da língua, vou indicar 3. Colocarei sobre 3 conceitos gregos: mátesis, mimesis, semiose. A literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles. O saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro. A semiose assemelha-se a lexis, o jogo dos signos que produz certos resultados éticos, liberta ou escraviza. O Barthes não põe acento, e aí agora eu estou na dúvida sobre a mátesis, se é mátesis ou matese, mas tudo bem, eu vou seguir. Fátima e Graça e outros me perdoem. A matese diz respeito aos conteúdos, ao que é dito. O que Barthes vê como a liberdade da literatura de não fixar os saberes, não fetichizá-los, parece ser criticado por Platão. É preciso, ou pelo menos denunciado, preciso conhecer o que se diz e seguir princípios coerentes se se quer educar, diz o filósofo. O educador tem que pensar sobre o que diz, não pode ser apenas um inspirado pelas musas capaz de mobilizar seu auditório. Aparece lá no livro 10 da República, mas também no Ion. A questão da inspiração, discutida tematicamente no Ion, é retomada no Fedro de Platão. Aí ela aparece sobre uma coloração diferente, né? A inspiração das musas no Fedro, uma mania, uma loucura, um transe, parece como indispensável à poesia. E aí é a citação 9. É o Sócrates quem fala no Fedro, passos 244b a 245c. Existe uma terceira espécie de delírios, de mania. É aquela que as musas inspiram. Quando ela atinge uma alma virgem e ingênua, transporta para um mundo e inspira-lhe odes e outros poemas que celebram as façanhas dos antigos e servem de ensinamento às novas gerações. Mas quem se aproxima dos umbrais da arte poética sem mania, sem o delírio que as musas provocam,
julgando que apenas pelo raciocínio será bom poeta, pelo imperfeito, pois que a obra poética inteligente se ofusca perante aquela que nasce do delírio. Embora não sejam somente estas, fica sabendo quais são as belas vantagens que se podem usufruir de um estado delirante inspirado pelos deuses. Como compreender essa posição, articulando-a com a crítica que se faz à alienação na República? Bom, existem muitos caminhos, viu, para isso, inclusive colocar em questão o contexto em que essa citação aparece e tudo mais. Mas um caminho possível é pensar que o princípio divino da criação não precisa e não pode, segundo Platão, excluir o princípio reflexivo. O poder ser habitado por outro, perder-se de si mesmo para deixar vir à fala a voz das musas, deve coordenar-se com o olhar para isso que vem à fala, para conhecê-lo, para interpretá-lo. Honrar as divindades não é apenas ser seu canal, mas seu intérprete. No nosso jeito vulgar e moderno de dizer, não basta sentir e expressar. Honrar as deusas é ser seu intérprete, isto é, trabalhar para dizer, expressar, fazer aparecer, criar, cada vez melhor isso que elas dizem. Se a obra do homem precisa, nessa tradição, da palavra das deusas, a palavra das deusas precisa do trabalho dos homens. A alma dos homens, para Platão, deve ser governada pela reflexão. A crítica que Platão faz à poesia não é devida, segundo nos parece, a um lugar subordinado em que ele coloca essa atividade. Ao contrário, a poesia é o modo pelo qual o homem se educa, se forma, isso é, se torna o que é. O modo pelo qual o homem responde ao seu destino de interlocutor da divindade. Se não responde e apenas reproduz, não gera beleza nem bondade. Se o poeta consegue criar, mantendo-se de olhos abertos em meio à tempestade do transe, do contato com o divino, torna-se o que precisa ser. Manter-se de olhos abertos é conhecer, nascer com a beleza do que é gerado. O poeta precisa ser, além de músico, inspirado pelas musas, um artesão, um sabedor do que faz, um homem atento à beleza e à excelência de sua obra. O sapateiro deve fazer belos e bons sapatos. O poeta, o pintor, devem fazer belas e boas obras. A medida da beleza do sapato é a forma. A medida da beleza do sapato é a forma. A medida da beleza da arte poética tem que ser também a forma e não as aparências a serem copiadas. Como produzir a forma? Como escrever a forma? Nenhum sapateiro consegue imitar perfeitamente a forma do sapato, ou consegue. Porque o poeta ou o filósofo conseguiriam dizer perfeitamente o belo, o real. Talvez a perfeição esteja no tentar dizer, sabendo que esse é um dizer impossível. Talvez esteja em ser propriamente interlocutor das musas, um interlocutor que cada qual pode ser da melhor maneira possível. É a quinta parte e última, eu intitulei Escrita Viva e Resistência. A obra precisa ser um corpo vivo, é dito lá no Fedro, no mesmo Fedro, né? Um organismo. Corpo, membros, cabeça. As muitas vozes em jogo nos diálogos platônicos estão interligadas pela exigência de dar razão de si, isso é, dizer-se e questionar-se, examinar a si mesmas. Seria esse movimento reflexivo do texto filosófico que o faria escapar da mudez a que os escritos podem estar condenados. A vida da obra é o convite que ela insiste em fazer àqueles que, além para que dela participem, refletindo-a. A escrita viva deve corresponder a uma leitura viva. Derrida, ainda lá na Farmácia de Platão, chama de jogo a construção do texto. Diz que o texto só é texto se oculta ao primeiro olhar a lei da sua composição, a regra do seu jogo. O exercício da leitura viva é a participação no jogo em busca da conquista do discernimento de sua regra. Não será nunca elucidada, mas sempre reescrita.
A leitura, como exercício espiritual, formador, como propõe Foucault em Escrita de Si, relendo os gregos, né, falando, na verdade, sobre os exercícios espirituais feitos pelos gregos. Então, a leitura, como exercício espiritual, é reescrita de si mesmo, através de diálogo com o outro. E aí eu passo a última citação desse texto do Foucault, Escrita de Si. Mas também se percebe que a escrita está associada ao exercício de pensamento de duas maneiras diferentes. Uma toma a forma de uma série linear, vai da meditação à atividade da escrita, e desta ao Gymnasium, quer dizer, ao adestramento na situação real da experiência. Trabalho de pensamento, trabalho pela escrita, trabalho na realidade. A outra forma é circular. A meditação precede as notas, que permitem a releitura e, por sua vez, revigora a meditação. Em todo caso, seja qual for o ciclo de exercício em que ela ocorre, a escrita constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende todas as queses, ou seja, a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais de ação. Como elemento de prática de si, a escrita tem, para utilizar uma expressão, treinamento de si, né? Para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoética. Ela é a operadora da transformação da verdade em etos. Essa escrita etopoética, tal como aparece em documentos do século I e II, parece estar localizada no exterior das duas formas já conhecidas e utilizadas para outros fins. Os hiponemata, são cadernetas de notas, e a correspondência, as cartas, né? As cadernetas de notas devem estar também novamente inseridos no contexto de uma tensão muito evidente na época. E aí, essa parte dialoga um pouco com essa discussão sobre o papel da poesia na educação, da repetição e da criação. Em uma cultura muito fortemente marcada pela tradicionalidade, pelo valor reconhecido do já dito, pela recorrência do discurso, pela prática da citação sob a chancela da antiguidade e da autoridade, se desenvolveu uma ética muito explicitamente orientada para o cuidado de si, na direção de objetivos definidos como recolher-se em si, atingir-se a si mesmo, viver consigo mesmo, bastar-se a si mesmo, aproveitar e gozar de si mesmo. Qual é o objetivo dos cadernos de nota? Fazer do recolhimento do logos fragmentário e transmitido pelo ensino, pela escuta ou pela leitura, um meio para o estabelecimento de uma relação de si consigo mesmo, tão adequada e perfeita quanto possível. Para nós, há nisso alguma coisa paradoxal. Como se confrontar consigo por meio da ajuda de discursos imemoriais e recebidos de todo lado? Na verdade, se a redação de cadernos de nota pode efetivamente contribuir para a formação de si através desses logos dispersos, é principalmente por três razões principais. Os efeitos de limitação devidos à junção da escrita com a leitura, a prática regrada do disparate que determina as escolhas e a apropriação que ela efetua. Bom, para concluir, vamos lá. Começamos pensando, junto a Platão, nos perigos da escrita como técnica. Depois, pensamos nos perigos da poesia como imitação ou inspiração, que produziria essa alienação. Propusemos, seguindo a obra platônica, que a própria produção poética e o discurso escrito, sob o impulso do desejo de participar da beleza imortal, devem ser criadores ou recriadores do mundo, da tradição da inspiração divina. Que papel político teria a recriação do mundo em texto? Nós sempre já compreendemos o mundo através de imagens dadas, as sombras, diz Platão em sua famosa Alegoria da Caverna. Perceber o mundo como texto, como construção, como tecido,
permite que possamos recriá-lo, reescrevê-lo, atentando para suas múltiplas possibilidades de articulação, é relê-lo, abrindo possibilidades de transformá-lo. Como diz a Isabela Bocaiúva, e aí eu botei essa citação que eu botei número 10 também, né? Acho que eu queria ficar com 10, achei que era legal 10, né? O número perfeito. Mas, enfim, essa citação desse artigozinho da Isabela. Sobre a crítica platônica às imagens. O que, entretanto, não cabe absolutamente é deixar parecer que o agir em geral apenas parte do já realizado dirige-se ao já realizado. A crítica à poesia ou às artes, aí, né, a pintura, ser imitação da imitação, cópia da cópia, e essa função, né, de mostrar que a ação e a criação não pode, nunca parte apenas do já realizado, dirigindo-se ao já realizado. A relação com as formas são para além deste mundo dado, é o que permite à alma desobjetivar os fatos, abrir espaço para o que ainda não é visto historicamente. Aprisionar-se às sombras significa, então, não perceber o mundo como texto, tecido de sentidos. Entretanto, mesmo a construção de novas articulações em texto escrito, encontros de discursos, produções de cidades, elaboração de conceitos e sintaxes, apesar do seu potencial transformador, corre o risco de ser naturalizada, reificada como obra. Talvez por isso, a filosofia de Platão não possa nunca ser escrita, como nos diz a Carta Sétima, mas tenha que ser sempre vivida na tarefa, a cada vez renovada, de reescrevê-la. Acho que era isso, gente. Muito obrigada.